Hoje, então, eu gostaria de conversar com vocês sobre o bom e o mau líder, né? Durante esses estudos no livro de Provérbios, a gente vê várias comparações, né? Então, a gente viu sobre o bom e mau uso da língua, e tantas outras comparações que a gente encontra no livro. E hoje a gente vai falar sobre esse personagem, né? Sobre o líder e algumas características do líder. Uma coisa que é certa é que um líder, ele tem muita influência. Então, seja no âmbito de trabalho, seja no âmbito da igreja, seja no lar, o líder ele exerce muita influência, né? E ele acaba sendo um exemplo. Então, o líder ele pode se tornar um exemplo bom ou um exemplo mau. Ele pode ajudar algumas pessoas ou pode prejudicar. Ele pode empurrar mais os seus liderados ou ele pode ser um obstáculo, né? Uma pedra no meio do caminho. Então, ele tem esse potencial, o líder. E o líder cristão, além dele ter esse potencial que um líder tem, ele tem também a responsabilidade de liderar as pessoas que ele está liderando de uma forma cristã, de uma forma bíblica, né? Ontem eu estava pregando no culto dos jovens e eu preguei sobre como um cristão ele deve viver, né? E um cristão, ele deve viver exatamente como Cristo vive. Então, ele deve ser o padrão dele. Então, quando um cristão é líder, seja no âmbito de igreja, seja no lar, seja no trabalho, o padrão dele não é só ser um bom líder no sentido assim profissional, mas é ser um bom líder como Cristo é, porque ele é um cristão. Então, o alvo de vida dele é se parecer como Cristo, né? E Cristo foi um líder, foi o melhor líder que existe, né? Então, esse deve ser o nosso padrão. Por isso, durante toda a exposição de hoje, eu gostaria de convidar vocês a não só pensarem nas características de líder que são boas e proveitosas no mundo profissional ou em coisas do tipo, por exemplo, de delegar tarefas e coisas do tipo, mas nos princípios cristãos de um líder, né? Só que esses princípios, eles vão se encaixar não só no âmbito de liderança dentro da igreja, porque um líder cristão, ele também é um líder cristão, às vezes, no lar, né? Ou no trabalho. Então, ele precisa demonstrar essas características e ser um líder cristão, não importa o âmbito que ele esteja, né? Mas dar um bom testemunho. Porque, como a gente falou, um líder, ele influencia e ele é exemplo. Então, ele precisa dar um bom testemunho, ele precisa influenciar positivamente as pessoas, né? Então, eu gostaria de olhar primeiro para o livro de Provérbios e a gente entender o que o livro de Provérbios nos fala a respeito do bom e do mau líder, e depois fazer uma reflexão final com vocês, com base em um livro do Ronaldo Lidório. Quantos já leram esse livro aqui, ó? Liderança e Integridade. Liderança e Integridade, do Ronaldo Lidório. É um livro muito bom e bem pequeno, e ele vai falar um pouco das características do líder também, do bom líder. Então, primeiro, eu gostaria de olhar para o livro de Provérbios, depois a gente vai completar olhando para o que esse livro aqui nos fala a respeito das características do bom líder, tá bom? Então, o mau líder. Quais são as características de um mau líder de acordo com o livro de Provérbios? A gente tem algumas aqui. Então, em primeiro lugar, ele lidera com arrogância e orgulho. Então, o mau líder, ele lidera com arrogância e orgulho. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. Então, aquela pessoa que ela é orgulhosa, quando ela é colocada numa posição de liderança, é pior ainda, né? Pior é o servo dominar os príncipes, porque às vezes uma pessoa que já tem aquela arrogância, já tem aquele orgulho e tem todo aquele potencial mal no coração dela, ela acaba numa posição de liderança, ela acaba prejudicando os outros, né? Pessoal, agora eu vi que mais pessoas entraram, sejam bem-vindos. A gente já começou direto na apresentação, mas hoje a gente vai falar sobre o bom e o mau líder, tá bom? Então a gente começou aqui primeiro com o livro de Provérbios, quais são as características desses dois. Em primeiro lugar, do mau líder. Então, como eu estava falando, o mau líder, ele lidera com arrogância e com orgulho. Por quê? Porque ele se importa consigo mesmo, né? E o mau líder, ele tem o foco principal ele mesmo, né? Então, as suas atitudes não são para beneficiar a sua equipe,
As suas atitudes não são para beneficiar o todo, né? Mas são para cumprir a sua própria missão. Então, ele acaba deixando o orgulho e a arrogância tomar lugar, e isso é muito ruim, acaba prejudicando os demais também. Além disso, o mau líder, ele tem uma segunda característica, ele lidera com autoritarismo e opressão. Por quê? Justamente por causa do orgulho dele. Ele tem muito orgulho e muita arrogância. Então, para satisfazer esse orgulho dele, para satisfazer o ego dele, ele acaba se rebaixando mais ainda, e sendo uma pessoa autoritária e uma pessoa que coloca opressão sobre as outras pessoas, né? Então, como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. Então, uma pessoa que tem esse coração orgulhoso, que já chega numa posição de liderança, talvez ela finalmente conseguiu atingir aquela posição de liderança, mas ela é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que só pensa em si mesma. Quando ela é colocada numa posição dessa, facilmente ela se torna uma pessoa autoritária. Por quê? Porque o orgulho dela fala mais alto, e essa é a missão maior da liderança dela, satisfazer o próprio ego. Então, acaba sendo autoritário e opressivo com as outras pessoas. Além disso, ele lidera mentindo. Por quê? Para ele conseguir liderar e manter a sua liderança, a sua posição de liderança, ele vai precisar mentir. Ele vai precisar dar as suas voltas para continuar satisfazendo o seu orgulho, continuar no poder sem as pessoas tirarem ele, e ele vai continuar e ele vai começar a mentir. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Então, um mau líder, ele usa da mentira, né? Então, ele tem aquele poder que a gente falou, poder de influenciar, né? Igual o poder da língua que a gente falou, o líder, na posição de líder, ele tem muita influência. Ele tem grande poder, muitas vezes, para tomar decisões e tudo mais. Mas ele acaba usando esse poder não para abençoar, para ajudar ou para fazer a sua equipe crescer. Não, ele usa isso para satisfazer a si mesmo. E ele acaba, uma das formas que ele faz isso é com o uso da mentira, né? Para se manter na posição que ele deseja. Em quarto lugar, ele lidera subornando. Então, o rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige subornos a destrói. Então, essas são 4 principais características que um mau líder acaba adotando para si, e mostrando, né, a raiz de tudo isso, mostrando aquele orgulho, que talvez é a primeira característica, talvez é a raiz de tudo isso. Ele tem um coração orgulhoso e ele acaba se deixando levar por essas más atitudes para continuar satisfazendo o seu coração orgulhoso. Mas, além dessas características que o livro de Provérbios nos mostra, o que vocês dizem a respeito de um mau líder? Quais são outras características que a gente pode observar dele? Eu acho que tem uma coisa que eu vou falar no meio do trabalho, tá? Sim. É uma pessoa que não leva em consideração a opinião dos liderados. É Uhum. como se ele sempre soubesse tudo e tivesse a verdade absoluta. Acho que isso é uma coisa que eu vejo no cotidiano com pessoas que entram em outras coisas aqui que você falou. E eu trabalho no serviço público. E quando eu entrei, logo, assim, recém-formada, prestei o concurso, comecei a trabalhar, eu era muito ingênua. E eu comentava com uma pessoa assim, nossa, fulana é tão bacana, né? Não sei o que, não sei o que lá. Aí tinha uma senhora da área de recursos humanos que estava para se aposentar. Ela falou uma vez uma frase e nunca mais eu esqueci. Ela falou, você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dá um cargo para ela, que aí Sim. você conhece ela de verdade. Que eu acho que tem a ver com isso, né? Que às vezes a arrogância, o orgulho está quietinho ali enquanto é igual. Na hora que ele está numa posição acima, aí ele mostra as garras com mais veemência, deixa de considerar a opinião do outro. Acho que é isso. Exato. Então, um coração orgulhoso, mesmo que ainda não está ali no seu auge, ele está ali escondido porque ele não teve oportunidade ainda, né? Mas quando ele chega lá, o orgulho acaba mostrando as caras, né? Que mais? Bom, quando eu penso num mau líder, a
palavra que me resume a um mau líder é um ditador, né? Eu acho que ele é um ditador, ele acha que a opinião dele é a que vale, ele não escuta as pessoas, ele é egocêntrico, né? Ele quer só ele ganhar e ele mandar em tudo e as pessoas serem submissas ao que ele acha. Porque ele pensa só em si mesmo, né? Só em si mesmo. Para a gente concluir essa parte, eu estava dando uma olhada hoje de manhã nesse livro do Ronaldo Lidório e eu vi aqui no finalzinho, no último capítulo, ele fala aqui sobre 3 tentações que o líder ele acaba sofrendo. E essas tentações podem acabar levando ele para ser um mau líder, né? Mas se ele conseguir vencer essas tentações, ele já está meio caminho andado para ser um bom líder. E elas vão diretamente nessa parte do orgulho, do ego. Então, talvez o assunto principal da aula de hoje, quando a gente falar sobre o bom e mau líder, sempre vai falar a respeito do coração, né? Do orgulho, do ego e como ele lida com isso. As 3 tentações que um líder ele tem que lutar é a tentação da autossuficiência, a tentação do poder e a tentação das riquezas do mundo, né? E quando a gente fala isso, a gente pode pensar, poxa, mas isso talvez na área profissional, mas não, na área eclesiástica também, ou até na área familiar, porque uma pessoa, quando ela começa a achar que ela é autossuficiente, que ela sabe tomar as decisões e que ela sabe o que é melhor para a vida dela, ela começou a cair nesse engano de pensar que ela sabe de tudo e que ela sabe resolver tudo na vida dela, que ela sabe qual é o melhor caminho. Mas a Bíblia nos fala que maldito o homem que confia no homem, né? Que o nosso coração é enganoso. Então, quando a gente confia demasiadamente em nós mesmos, a gente, via de regra, vai bater a cara, né? Porque não sabemos o que é melhor para nós. A melhor pessoa para dirigir nossa vida não somos nós mesmos, mas é o próprio Deus. Então, quando um líder ele começa a ficar muito autossuficiente e pensar, não, eu sei lidar com isso, eu já sou uma pessoa muito experiente, eu sei lidar com esse tipo de situação, eu sei lidar com isso, com aquilo, eu sei o que é melhor para mim e para minha equipe, aí ele já começa a cair nesse primeiro erro, né? O segundo que a gente comentou, a tentação do poder. Então, às vezes, uma pessoa já tem aquele orgulho lá no coração dela, já tem aquele ego e aquela aspiração, assim, de ser uma pessoa grande, e aí ela vê uma posição ali de destaque e o coração dela se agarra nisso. E eu gostaria de falar no sentido de igreja. Por exemplo, uma pessoa que já tem essa vontade de poder, de estar ali à frente e tudo mais. Aí ela vê um cargo ali na igreja, às vezes não é nem de pastor, mas vê um cargo, líder de tal coisa, não sei o quê. E aí quando a pessoa finalmente chega naquele cargo, ela muda completamente. Então é uma pessoa que agora ela se acha demais, ela não fala direito com as pessoas, ela só quer mandar e ela se acha numa posição de extremo destaque, né? E acaba que uma posição de serviço acaba se tornando uma posição de poder para ela, né? Então, essa é uma segunda tentação. E a terceira, uma tentação das riquezas do mundo. Então, um líder, via de regra, ele vai estar em responsabilidade de posses, né? De dinheiro e tudo mais. Seja no contexto de família, seja no contexto de profissional, seja no contexto de igreja, né? Os pastores, por exemplo, eles precisam lidar com os recursos da igreja e administrar eles de forma sábia. Então, o líder geralmente vai estar em contato com tudo isso. Mas se ele deixar o coração dele se apegar, se apaixonar por esses recursos, pelo poder, né, e pela autossuficiência, ele já está meio caminho andado para ser um mau líder. Então, precisa tomar muito, muito cuidado com isso. Bom, Bruno, eu acho também uma grande tentação do mau líder ela se isolar, né? Então, o mau líder, uma grande tentação é achar assim, que ninguém pode ser um conselheiro dele, ele não busca conselho de ninguém, então ele fica solitário. E a solidão para um líder é um princípio para uma queda,
né? Porque aí ele se acha realmente autossuficiente, né? Então, acho que a solidão talvez viria até antes dessa autossuficiência. Sim. Ou ele pode acabar se isolando porque ele não quer atrapalhar outras pessoas, ele não quer fazer isso, ou ele pode acabar se isolando porque ele não quer ser liderado, né? Ele acha que ele é um líder supremo. E, em primeiro lugar, um líder precisa ser liderado por Deus, né? Então, ele é sim um liderado por Deus. Mas, além disso, ele precisa de conselhos, ele precisa de ajuda, precisa de pessoas o acompanhando, né? Porque quando a gente anda isolado, a gente está num caminho perigoso mesmo, né? Essa questão da autossuficiência, eu acho que também tem muito a ver com um medo de parecer frágil quando está na liderança e de pedir ajuda e tal. Eu tenho na vida um princípio de que a gente precisa ter alguém que seja um mentor da gente. E eu sempre busco pessoas com mais firmeza na fé, até para ser aquela pessoa para quem eu peço oração no momento de dificuldade. Mas Sim. não é simples isso quando você é líder, né? Exato. A gente precisa se humilhar, né? E buscar ajuda, buscar conselhos. E a gente precisa se humilhar no sentido de, olha, eu não sei o que fazer agora, eu não tenho todas as respostas do mundo, eu preciso de ajuda, ou eu preciso de oração porque eu tô fraco, né? Então a gente precisa ter essa humildade, né? E, como você falou, buscar conselhos com pessoas sábias, né? Com pessoas maduras, com pessoas que têm intimidade com Deus, né? Então já é uma boa decisão para um líder tomar. Se cercar de pessoas sábias, né? Bom, essas são as principais características de um mau líder e as principais tentações que ele acaba enfrentando. Mas quais são as características de um bom líder? Bom, o livro de Provérbios nos apresenta algumas características. Então, em primeiro lugar, um bom líder, ele lidera com equidade, né? O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Então, ele não tem preferência por uma pessoa ou outra, ou ele trata melhor uma pessoa ou outra. Não, ele trata todos com equidade, né? E com justiça. Então, ele cuida de todas as pessoas, ele cuida de toda a sua equipe, ele não tem assim ele não fica com preferências ou agindo de uma forma com um ou com outro, mas ele lidera com equidade, né? Porque ele está liderando uma equipe, não só uma ou outra pessoa. Além disso, ele lidera com ordem e com justiça. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Então, uma pessoa que lidera com ordem e com justiça, ele traz ordem e justiça para a sua equipe, ele traz estabilidade para a sua equipe, para os seus liderados, ele traz ordem, né? Então, ele precisa ter essa característica e ele não pode deixar os seus próprios desejos ou vontades entrarem em jogo. Então, se o líder ele começa a escutar demasiadamente o seu coração e começa a escutar as suas preferências, ele não vai liderar com equidade, ele não vai liderar com ordem, com justiça. Mas quando ele diz não para o seu coração, para as vontades do seu coração e fala, não, eu preciso liderar da forma de Deus, eu preciso liderar com justiça, com ordem, com equidade. E aí sim, ele vai gerar estabilidade, aí sim ele vai gerar benefícios para a sua equipe, né? Ele também lidera com integridade e honestidade. Os lábios justos são o contentamento do rei e ele ama o que fala coisas retas. Então, é uma pessoa que ele é honesto, ele fala somente a verdade, ele é o oposto daquele mau líder que lidera mentindo, né? Ao contrário, ele lidera com integridade, com honestidade, com verdade, ele é uma pessoa verdadeira, ele é uma pessoa íntegra e honesta, e daquele mesmo jeito
em um lugar quanto em outro, né? Não é uma pessoa falsa, com várias máscaras, né? Em determinado momento, ele fala com o público de uma forma. Quando ele está numa sala fechada com 5 ou 6 pessoas, ele é uma outra pessoa. Não, ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que é a mesma, com 100 ou com 5 pessoas, com 1.000 pessoas ou com 10 pessoas, porque ele é uma pessoa íntegra. E ele lidera com sabedoria. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Então, um líder, mais do que tudo, ele precisa pedir sabedoria, ele precisa buscar ter sabedoria. E se alguns de nós somos líderes ou seremos líderes, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é exatamente o que estamos nos empenhando, que é estudar o livro de Provérbios, por exemplo, ou estudar a palavra de Deus e buscar a sabedoria de Deus, buscar entender quais seriam as más atitudes e quais são as atitudes que Deus quer que eu tome. Então, um bom líder, ele sabe lidar de forma sábia com as finanças, um bom líder sabe lidar de forma sábia com relacionamentos com as outras pessoas, né? Um bom líder sabe lidar de forma sábia e correta com a moralidade, né? E com tantas outras coisas. Ele sabe lidar com as outras pessoas, ele sabe lidar de forma sábia com o poder que a sua língua tem, né? O poder grandioso de influência que ele tem, ele sabe lidar de forma sábia e ele busca essa sabedoria em Deus. Esse é o bom líder. E seja numa igreja, seja num lar, seja profissionalmente, ele busca em Deus a sabedoria para liderar o seu grupo. Em quinto lugar, ele lidera com submissão ao Senhor. Então, ele busca a sabedoria de Deus, mas ele também se submete ao senhorio de Deus. Então, ele é um líder bom, é um líder humilde, é um líder que reconhece que antes de ser líder, ele é liderado por Deus. Então, ele se submete ao Senhor e à vontade de Deus. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, o bom líder, ele precisa reconhecer que ele está abaixo de Deus, que a vontade de Deus é mais perfeita que a vontade dele. Então, ele é colocado naquela posição de liderança por Deus, para ser usado por Deus da forma que Deus quer, não na que ele quer. Então, a gente sempre volta, talvez, para aquela verdade. Se uma pessoa cresce demais o coração dela, com certeza ela vai ser um mau líder. Mas se ele entende que aquela posição que ele está não é uma posição para render glórias para ele, mas é uma posição de serviço. Se ele entende a liderança como serviço, tudo vai mudar. E ele precisa entender que esse serviço é direcionado por Deus. Deus vai inclinando e direcionando. Mas se ele se opõe a Deus, como que Deus trata os orgulhosos? O que o texto de Tiago 4 diz? Deus se opõe aos orgulhosos, se coloca contra os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, se Deus me colocou numa posição e eu chego nessa posição porque Deus me colocou e eu falo, não, agora eu vou agir da forma que eu quero e com o coração orgulhoso começo a tomar as próprias decisões, Deus vai se opor a esse líder. Talvez ele vai ficar um tempo ali no poder, mas no momento certo, Deus vai retirá-lo. E, muitas vezes, ele vai acabar sendo humilhado, porque teve chances de arrependimento e não se arrependeu. A gente tem vários exemplos no Antigo Testamento de maus reis que reinaram durante um tempo debaixo da vontade e do propósito de Deus, mas em determinado momento Deus os retirou, Deus os tirou, porque acima deles, quem era o rei mesmo é o Senhor. Então, o bom líder, ele precisa entender essa posição, ele precisa entender que ele não é o líder supremo, mas ele é um líder colocado por Deus e tem que entender a sua liderança como serviço. Então, ele precisa ser submisso ao Senhor. Em sexto lugar, ele tem que liderar com amor e fidelidade. Amor e fidelidade preservam o rei e com benignidade sustém ele o seu trono. Então, ele precisa ser uma pessoa amável, amorosa, e ter bastante fidelidade na sua liderança, para não deixar aquele seu coração orgulhoso subir, mas ao contrário, tratar as pessoas com amor, tratar as pessoas com fidelidade, com equidade, como a gente viu. Essas são as atitudes que ele tem que tomar. Em sétimo lugar, ele lidera com sobriedade. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho,
nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Então, sem entrar na discussão de bebida em si, mas o líder, ele precisa ter sobriedade. Ele tem que ter sobriedade, ele precisa ter, assim, um equilíbrio, sim, na área da bebida aqui, mas também o líder, ele precisa ser uma pessoa equilibrada. Quando a gente olha para as qualificações do presbítero, do líder cristão, lá em Tito e lá em Timóteo, uma das características é que o líder, ele é uma pessoa equilibrada, ele é uma pessoa sóbria, porque ele não se deixa levar por qualquer coisa. Um exemplo claro disso, lá no Novo Testamento tinha vários líderes, vários pastores que se deixavam levar por qualquer teologia que surgia, qualquer nova onda que as pessoas falavam, agora a gente vai fazer igreja desse jeito, agora Espírito Santo é desse jeito, agora serviço é dessa forma, agora ser uma pessoa madura dessa forma. E aí as pessoas começavam a falar de novos padrões de ser igreja ou de cristão, e eles começavam a seguir essas doutrinas, e eles começavam a se embebedar de todas essas coisas. Mas um líder cristão, né, um pastor, um presbítero, que é um bom líder, ele precisa ser sóbrio, ele precisa se alimentar somente da sã doutrina, somente da palavra de Deus. Então, a gente pode trazer esse ensinamento tanto para o lado assim, mais prático, mais óbvio da sobriedade. Ele precisa ser uma pessoa sóbria para poder tomar decisões, mas além disso, trazendo um pouco mais para o aspecto espiritual, ele precisa ser uma pessoa sóbria, assim, de pensamentos, de ideias. Ele precisa se alimentar de uma fonte só e não se alimentar e beber de qualquer fonte, mas ele precisa ser uma pessoa equilibrada. Então, talvez essa sobriedade pode também ser traduzida num outro contexto por equilíbrio, né? Precisa ser uma pessoa sóbria e equilibrada. Além disso, ele lidera com benevolência. Então, como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Então, um líder cristão, seja um pastor, seja um pai, seja uma mãe, seja uma pessoa no trabalho, ele precisa ter benevolência, ele precisa estar ali para abençoar as pessoas. As palavras dele precisam ser como a daquele texto bíblico, que transmitam graça aos que ouvem. Então, um líder cristão, ele não pode ser aquela pessoa que a gente tem medo de ouvir, que a gente se afasta, que a gente se diminui assim e fica com medo, ou palavras que machucam e tudo mais. Não, um líder cristão, ele precisa transmitir graça para as pessoas que o ouvem, e ele precisa abençoar, precisa ser amável, precisa ser doce como mel. É lógico que vai ser certeiro. Aquilo que ele fala, aquilo que ele decide, a forma que ele lidera, vai ser uma forma sábia e certeira, mas ao mesmo tempo doce, ao mesmo tempo amável e proveitosa. Talvez essa é a palavra principal, proveitosa. Ela precisa ser proveitosa para as pessoas, não só para crescer o ego, o orgulho do líder, mas proveitosa para abençoar e ajudar a sua equipe. Bom, o que mais vocês destacam de um bom líder? O que vocês têm para comentar? Além dessas 8 características. Então, logo que eu comecei o meu ministério, eu recebi um conselho de uma missionária que ela me deu o seguinte conselho. Você quer ser uma boa líder? Seja amiga dos seus liderados. Né? Quando nós somos amigos, você conquista a amizade de uma pessoa, uma que a pessoa vai confiar em você. E outra que você vai conhecer a pessoa para saber os seus limites, saber aquilo que ela pode, o que ela não pode, os momentos que você tem que ser serva dessa pessoa e os momentos que a pessoa vai estar disposta a te servir, porque tem uma amizade entre o líder e o liderado. E pensando como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, se nós somos o corpo de Cristo, todos nós temos uma função importante. Então, o líder de uma igreja, de um ministério, ele vai pensar
eu preciso tanto do pé quanto do dedão do pé. Então, nenhum é menor do que o outro. Então, aí para o líder pensar como um corpo de Cristo, ele vai agir com mais sabedoria, né? Não menosprezando um e nem menosprezando o outro, porque todos somos importantes. E eu faço parte desse corpo também. E eu preciso de todos os membros. Então, eu acho que a importância para o líder são duas coisas. Uma é ser amigos do seu liderado. E outra é pensar que nós somos um corpo de Cristo e todos, diante de Deus, nós temos uma função importante para esse corpo funcionar. E aí eu vou, com muito temor, ser um bom líder. Então, ser amigo e também entender a função de todo mundo, entender que a gente é corpo, né? Quem mais gostaria de falar algumas características do bom líder? Talvez até resumir em algumas palavras. Eu já pensei em 3 aqui também para falar. Naquela linha que eu tinha dito que o mau líder não ouve os liderados, então o bom líder ele tem que ser uma pessoa com boa capacidade de escuta, né? E eu queria fazer um destaque desse primeiro que você falou, da equidade. Na área de saúde, o conceito de equidade, a gente fala que trabalha, né, o conceito de equidade como tratar diferente os diferentes. Então, é isso que a irmã antes de mim falou, é muito importante nesse sentido. Porque quando você não vai querer extrair do liderado uma coisa que você sabe que ele não dá conta de devolver. Então, eu não sei, deve até ter essa coisa de ter um olhar ampliado, né? Perceber as características da equipe, que trabalha com você. Exato. E equidade não é igualdade, não é tratar da mesma forma todas as pessoas, mas é tratar com equidade, é tratar da forma correta, de forma justa, né? Cada pessoa e para o proveito de todos. Né? Eu pensei aqui em 3 palavras também para resumir um bom líder cristão. Seriam a humildade, a integridade e o serviço. Eu acho que essas 3 resumem bem e talvez mostram o coração, né, do que tem que ser um bom líder. É uma pessoa que luta com o seu orgulho e que tem o entendimento de que o coração dela não pode subir mais alto, né? Ela tem que abaixar a bola, ela tem que ser uma pessoa humilde, principalmente porque ela entende que, antes de tudo, ela é liderada por Deus. E sem humildade, ela não vai conseguir liderar as outras pessoas. Integridade, porque o bom líder, muitas vezes, aos olhos das pessoas, existem vários bons líderes, mas, na verdade, diante de Deus, eles não são. Porque são aparentes bons líderes, né? Eles têm uma capa, uma máscara muito boa, mas o que importa não é ser somente bom líder para as outras pessoas, mas é ser um bom líder diante de Deus. Então, tem que ser uma pessoa íntegra, tem que ser uma pessoa verdadeira, aí uma pessoa que ela é correta não só externamente, mas internamente. Uma pessoa que as motivações dela e que o coração dela está no lugar, para Deus se agradar dela, não somente as pessoas, porque muitas pessoas acabam cumprindo funções de bons líderes, mas só para que outras pessoas o louvem, né? E acaba isso sendo somente uma farsa. Mas um bom líder de verdade, ele é íntegro lá no coração dele. E também o serviço. Eu lembro que no 4º ano do seminário, a gente teve uma matéria chamada, né, liderança, e a gente lê um livro que eu não estou lembrando exatamente o nome, mas vou tentar indicar para vocês. Eu acho que é O Último Degrau da Liderança, que falava a respeito do serviço, né? E não tem como eu querer ser um líder se eu não for servo. Não tem como eu querer ser um líder e abençoar e ajudar as pessoas se eu antes não for um servo, se eu não servir. Porque aquela posição lá não é uma posição para me enaltecer, para me glorificar. Não, é uma posição de serviço. É como a minha mãe falou, eu estou numa posição aqui e outra pessoa está na outra posição ali. É um corpo, cada um desempenhando uma tarefa. Então, a minha posição de liderança não é maior do que aquela outra pessoa, é uma posição diferente. Eu estou ali para servir naquela posição, para, como um líder, servir liderando e orientando e delegando e instruindo as outras pessoas, né? Então, humildade, integridade e serviço, eu destacaria.
Alguém tem mais Bruno, alguma coisa para comentar? eu me lembrei, quando você falou do serviço, do texto onde Jesus lava os pés dos discípulos. Ali ele mostrou que ele era um servo, né? Quando ele toma essa Exato, atitude de lavar os pés. Então, é um exemplo muito claro de um líder que é servo. exato. Que é talvez a principal característica do líder, né? Ser servo. Porque é uma das principais características do nosso Senhor. Bom, olhando então agora para essas más e boas características do líder, né? Eu gostaria também de indicar e olhar um pouco para esse livro aqui, Liderança e Integridade, do Ronaldo Lidório. Então, quem ainda não leu, eu indico bastante e vou estar falando um pouco sobre cada um dos 5 capítulos agora, para dar uma prévia para vocês. Nesse livro, Ronaldo Lidório ele fala sobre a liderança, mas talvez dessa principal característica que o líder precisa ter, que é a integridade. Ele precisa ser uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira. Ele precisa ser um bom líder. De todas essas características que a gente falou do livro de Provérbios e essas outras que a gente acrescentou, ele precisa ser um bom líder não só visivelmente, mas lá no coração também. E os 5 temas que ele aborda são esses. Em primeiro lugar, integridade de coração. Ele precisa ser uma pessoa íntegra de coração. Então, eu peguei aqui alguns trechos para compartilhar com vocês. Precisamos ter integridade interior. Nossos corações e não apenas nossas mãos e vozes devem ser íntegras diante de Deus. Então, essa é uma luta que a gente, né, sempre vai ter, que é querer, por exemplo, ter todas aquelas características, mas não porque a gente de fato acredita que precisa ter aquilo, mas porque a gente sabe que é aquilo que as pessoas querem ver, é aquilo que as pessoas vão falar, nossa, parabéns para você, né? Isso acontece em várias outras áreas da nossa vida cristã. Por exemplo, você está lá louvando e você pensa, nossa, eu vou fechar os olhos e vou levantar as mãos, porque talvez vou parecer um pouco mais, assim, bem íntimo com Deus e profundo na adoração. Ou talvez você vai e posta uma foto lá fazendo devocional e pensa, olha aqui eu, estudioso da palavra, né? Então a gente tem essa tentação constante de ter aparências apenas, né? De mostrar esse superficial. Mas uma pessoa, um líder cristão, que ele busca ser não só um bom líder, mas um líder íntegro e aprovado diante de Deus, ele vai ter essas características primeiro no coração. Então, não só nossas mãos e vozes devem ser íntegras ou agradáveis a Deus, mas os nossos corações e nossas mentes também. Não só aquilo que a gente faz, mas aquilo que a gente pensa também. Não só nossas atitudes, mas nossas motivações também. Lidório fala assim nesse capítulo: possuímos uma tendência natural para nos escondermos. Somos, por isso, seres fabricantes de máscaras, com o mesmo intuito dos povos tribais em seus rituais xamânicos, para o engano do próximo e manipulação social. Então, muitos líderes manipulam as outras pessoas com essa máscara que ele põe. Ele não tem integridade de coração. Ele é um bom líder exteriormente, né, em algumas características, e ele acaba usando isso para manipular a sua equipe. A integridade interior é um coração voltado e obediente a Deus. Então, se eu quero ser um bom líder, eu quero cumprir aquelas características que a gente falou. Quero liderar com equidade, com verdade, quero ser justo, liderar com ordem, ser submisso a Deus. Mas eu também quero lá no meu coração ser submisso a Deus. Lá no meu coração ter um coração obediente a Deus, lá no interior. Então, essa é a integridade de coração. Integridade também que denuncia o pecado. A integridade de um homem acusa o seu pecado e a presença de Deus realça a nossa imperfeição. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele vai me mostrar o meu próprio pecado e eu vou poder lutar contra esse pecado. Então, muitos líderes acabam sendo santos, assim, sendo pessoas que não têm muitos pecados assim exteriormente, e eles tomam muito cuidado com a sua reputação, para que não tenha brecha, né, para as outras pessoas falarem. Mas interiormente, ou quando ninguém está vendo, ou nessa caixinha aqui no nosso cérebro, na nossa cabeça, acabam cometendo pecados e pecados e não tem essa tristeza que precisam ter, nem o arrependimento, nem a mudança de pararem de pecar.
Porque o que importa para alguns líderes é só aquilo que as pessoas estão vendo e não aquilo que Deus está vendo. Não a aprovação de Deus, só querem a aprovação das pessoas. Mas somente por meio do Espírito Santo somos libertos da escravidão do pecado. Então, um bom líder, ele não só tem um testemunho bom, mas ele se preocupa com o interior e fala: eu quero vencer esses meus pecados. Mesmo que não foram transformados em atitudes, eu quero vencer esses maus pensamentos. E como ele vai fazer isso? Se aproximando do Espírito Santo, se aproximando de Deus, para que a imperfeição dele seja realçada, para que os pecados sejam evidentes e para que ele possa tratar e deixar o Espírito Santo tratar e libertar ele dessa escravidão do pecado. Terceiro lugar, integridade nos relacionamentos. Os nossos relacionamentos tendem a ser egoístas ou superficiais. Costumam ter motivações e também objetivos mal elaborados muitas vezes, ainda mais em alguém que tem uma posição de liderança. Uma pessoa que acostumou a sorrir, acostumou a dar um bom dia para todo mundo, mas na verdade não tem relacionamentos profundos, é mais aquela capa. Mas um bom líder que busca ter integridade, ele vai um pouco mais fundo, né? E um relacionamento cheio de integridade é um relacionamento marcado pelo caráter de Cristo, que visa amar, não ser amado, pois amar é imitar a Cristo. Então, uma pessoa que quer ser um bom líder também interiormente, ela vai focar em relacionamentos, mas não vai focar em relacionamentos superficiais, apenas de capa, de fachada, mas de verdade, relacionamentos intencionais, que ela possa praticar o caráter de Cristo. Então, ele vai ser íntegro também nos relacionamentos. Então, vai ser uma pessoa que dá um bom testemunho nesses dois âmbitos, né? No externo ali para todas as pessoas, mas também em relacionamentos íntimos. E, principalmente, relacionamentos familiares também. Por exemplo, esse quarto ponto, integridade na família. Não poderemos ser uma bênção longe se primeiramente não somos perto. E não há nada mais perto de nós que a nossa família. Então, um líder que é um bom líder, que ele é um líder aprovado por Deus, ele primeiro é um bom líder dentro de casa. Então, ele quer ser um bom líder lá fora, ele vai ser um bom líder aqui dentro de casa. Ele quer ser um líder que abençoa as outras pessoas, mas primeiro ele vai abençoar quem está perto dele. Quem mais perto, senão a família, né? Nossa integridade e a qualidade da nossa vida cristã, elas devem passar pelo crivo dos relacionamentos familiares, devido à sua intensidade e profundidade. Então, como saber se uma pessoa é um bom ou um mau líder? Pergunte para a família dessa pessoa, desse sujeito. Pergunte para a família e passa pelo crivo da família que vive com essa pessoa de forma mais intensa, de forma mais profunda e com mais quantidade. Pergunte como essa pessoa é em casa. E se eu sou um líder e quero ser um bom líder, se o meu alvo é ser um bom líder, que eu comece pela minha família, que eu comece liderando a minha família, ou liderando filhos de uma forma boa, que seja proveitosa para eles, que seja agradável a Deus e com integridade, tanto em casa quanto fora. A integridade deve vir através de muita disciplina e diligência em conduzir a família para glorificar a Deus através de seus relacionamentos e testemunho, mas também através de muita oração e dependência em Deus. Então, como é que eu vou conseguir ser uma pessoa íntegra na minha família? Como é que eu vou conseguir ser um líder bom, tanto lá fora como dentro de casa, me aproximando de Deus? Mais uma vez, como melhorar se aproximando de quem é o seu alvo? Se Cristo é o nosso alvo, se Cristo é o nosso modelo, eu preciso me aproximar dele para que eu possa melhorar, para que eu possa ser um bom líder em casa e fora de casa. Em quinto e último lugar, integridade na própria liderança em si. Uma liderança íntegra é aquela que se mantém firme na vida pública e particular. Aquela que busca a aprovação de Deus e não dos homens. Aquela que investe mais em vidas do que em si mesma. Então, mais uma vez, uma pessoa humilde, uma pessoa que é serva, uma pessoa que se empenha em ter a aprovação de Deus e não dos homens. E talvez esse é um dos maiores erros de um mau líder. Ele quer ter a aprovação das pessoas para que o seu ego possa crescer, para que o seu orgulho possa crescer e para que ele seja louvado aqui na terra. Agora, qual que é o nosso exemplo de humildade que nos é dito, que a gente leu até na semana passada, quando a gente falou sobre orgulho e humildade, lá em Filipenses 2, que Cristo, ele assumiu aquela forma de homem, de servo, mesmo sendo Deus.
ele se rebaixou para que ele pudesse passar por esse período de humilhação, né? Esse período de vários anos que ele viveu na terra e que ele teve seu ministério, e que ele morreu uma morte de cruz. Ele tomou essa atitude porque ele não queria ser exaltado naquele momento, mas ele queria dar esse modelo de humildade para todos nós e morrer na cruz sendo o Cordeiro perfeito. E esse é o nosso maior exemplo de humildade. A gente precisa olhar para Cristo e pensar, eu não quero, assim como Cristo não quis, eu não quero glórias aqui na terra, eu não quero que as pessoas me exaltem, eu quero a aprovação de Deus, é isso que eu quero. Então, em resumo, nosso coração precisa estar no lugar. Então, um líder bom precisa ter um coração no lugar. E qual é o lugar para estar o coração do líder bom? Na mão de Deus. Na mão de Deus. Deus tem que estar no controle do nosso coração e não nós mesmos. Porque quando a gente está no controle do nosso coração, a gente vai acabar tomando atitudes que a gente não deve. Mas se ele está nas mãos de Deus, debaixo do senhorio de Deus, aí eu vou ter um bom exemplo de liderança e vou ter também o Espírito Santo me ajudando, me abençoando para ser um bom líder, porque aquilo que ele decide, os pensamentos, a perspectiva de Deus é muito melhor do que a minha perspectiva para lidar com as coisas. Então, quando eu me deixo na mão de Deus, o meu coração na mão de Deus, eu vou agir muito melhor. Amém? Em último lugar, eu gostaria de ler esse texto que eu gosto muito e foi muito falado lá no Palavra da Vida, porque é o lema lá do Palavra da Vida, né, do setor estudo, vida e ministério, baseado nesse texto de Esdras 7:10, que foi um bom líder. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, a gente destaca 3 atitudes de Esdras. Ele estudou a palavra de Deus, ele se empenhou em conhecer a palavra de Deus, mas ele também se empenhou em praticar. Ele não foi somente um ouvinte, como o livro de Tiago diz, mas ele foi um praticante. Então, ele estudava a lei de Deus, mas ele também praticava ela. Ele estudava como um bom líder precisava agir e ele agia como um bom líder. Ele estudava e aprendia que ele precisava ser humilde, então ele praticava a humildade. Ele estudava que um líder precisa ser servo e ele era servo, ele colocava em prática os ensinamentos. E além disso, ensinava os decretos e mandamentos aos israelitas, né, as pessoas que ele liderava. Então, que essa seja a mesma atitude de todos nós quando em posições de liderança, também no geral na nossa vida, mas principalmente em posições de liderança. Seja líder de algum ministério na igreja, seja em alguma posição de liderança profissionalmente, seja em alguma posição de liderança no lar, mas mais especificamente, quando estamos falando do corpo de Cristo, que a gente possa estudar a palavra de Deus, que a gente possa praticar e usarmos aquele poder de influência, de exemplo, praticando a palavra de Deus para ser um exemplo e ensinar com a nossa atitude, com o nosso testemunho, mas também ensinar com a nossa boca. E que a gente possa fazer isso no âmbito cristão, mas também no âmbito profissional. Que nós possamos, enquanto líderes profissionalmente, sermos bons líderes, bons exemplos e assim, quem sabe, ganharmos pessoas para Cristo. Porque as pessoas vão ver um diferencial, vão ver esse líder honesto, verdadeiro, íntegro, humilde, servo, e que essas características possam conduzir não para a nossa própria glória, mas que essas características levem a pessoa a ver o nosso Deus, e que elas possam exaltar o nosso líder, que elas possam glorificar o nosso líder, que é o Senhor. Então, que a gente possa tomar essas atitudes de estudar a palavra de Deus, de praticá-la e dar um bom testemunho e de ensinar para as pessoas com a nossa própria vida e com palavras, verbalmente, ensinar a palavra de Deus, os decretos de Deus para todos os nossos liderados. Amém?